Fala, meus queridos, canal Bad Draw na área, usando aqui o Editor X, tá? Se você não tem o Editor X, você vai pesquisar no Google aí, Editor X e tal, e quando você for criar um site no Wix, ó, criar um novo site, você vai ver que ele já pode ser criado no Editor X. Mas o sistema de código que a gente vai usar aqui serve para qualquer um dos editores, então não se preocupe, tá bom? A gente vai falar de campos do tipo multireferência, mas antes de falar dos campos do tipo multireferência, eu quero te dizer que eu tenho um curso, no momento que esse vídeo está sendo gravado, publicado lá na Udemy, tá? É o curso de área de membros. Ele é bem interessante, o preço está bem baixinho aí, porque eu reduzi aí nesses últimos dias, tá? Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Como eu disse, curte isso aqui, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você ajuda o canal Bad Draw a crescer, porque o canal Bad Draw está aqui também para te ajudar a crescer, mas crescer como programador, e você ajuda o canal Bad Draw a crescer no YouTube. É uma troca viável, tá? Aqui no Editor X eu criei uma página chamada multireferência e a gente vai partir do zero desse conceito, tá? Tem um grupo lá no Facebook que chama Corvid Brasil. Esse grupo é do canal aqui e você é muito bem-vindo lá, ok? Essa página está em branco, tá? E a gente vai começar a entender como funciona aí essas questões da multireferência. Vem comigo? Vamos aqui no Content Manager, tá? Que não é o Content Manager, não é bem aqui que a gente vai, é aqui sim, Create New Collection. A gente vai criar um banco de dados aqui. Esse primeiro banco de dados vai se chamar setores, tá? Me acompanha aí para você entender mais ou menos o que é uma multireferência. Mais ou menos não, você vai sair daqui craque no que é multireferência. Você vai dizer assim, caramba, posso usar isso aqui em várias coisas que eu já pensei aí nos meus projetos. Esse banco de dados setores ele vai ser bem simples, tá? Tem um campo chamado title, mas a gente vai botar aqui nome, tá? Que é o nome do setor, tá? E a gente vai pegar aqui e vai transformar esse nome aqui em tornar principal, e a gente vai deletar esse campo title aqui, ok? Ok, setor. E agora aqui a gente vai criar uma nova collection e a gente vai chamar ela de funcionários, ok? Funcionários. Vamos também colocar como custom use set permissions aqui, tá? Deixa eu botar anyone. Se tivesse em português seria definições personalizadas e qualquer pessoa, tá bom? E aí a gente criou dois bancos de dados. Aqui nós temos os funcionários, tá? Que também vão ter nome, tá? Só que o funcionário ele vai ter aqui o nome, e como o outro banco já está criado, né, que a gente teve que esperar criar para poder fazer essa referência, vamos apagar o título aqui também. Agora aqui a gente já pode criar. A gente vai criar um campo aqui chamado setor, tá? Que vai ser um campo do tipo multireferência, que vai dizer a que setores, né, de uma empresa esse funcionário aqui ele está ligado, ok? Vamos dizer que esse campo é do tipo múltiplas referências e se refere aos setores. Okay? E vamos salvar, tá? Então nós temos o funcionário, que é o nome dele, e nós temos os setores. Vamos voltar lá e cadastrar alguns setores, tá? Eu vou dar um pause aqui e volto quando eu tiver cadastrado alguns setores. Pensei em dar pause e lembrei que você é uma pessoa carente, então você quer estar comigo na hora que eu faço isso, né? Eu lembrei aqui, vamos lá. O primeiro setor vai ser o almoxerifado, certo? O segundo setor vai ser o contabilidade. O terceiro vai ser o recursos humanos, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar com você. Note que ele criou automaticamente aqui um campo chamado funcionário, que é exatamente o nome da nossa tabela. Então, como eu criei lá, eu ainda tive a oportunidade de nomear. Se eu tivesse criado lá, né, e chamasse funcionário, aqui seria criado com o nome de setores automaticamente, né? Então os setores acabou criando aqui funcionários, né? Temos aqui o almoxerifado, recursos humanos, contabilidade, cozinha, vamos botar mais um aqui, vendas, e 5 tá bom, tá? Agora vamos botar alguns funcionários também para a gente ver como é que isso aí se dá. Nós vamos ter o Carlos Magno, né? Vamos ter o John Brick, caraca, John Brick,
Ernesto Gang. Ernesto Gang. Caraca, hoje eu tô inspirado pra nome. O Paul Dasher, Carlos Magno, John Ernesto, Paul Dasher e a Lívia Maria, mais uma mulher aqui, a Fernanda Bastos. Beleza. Se eu clicar aqui, você vai ver que eu tenho a opção, ó, de definir os setores que eles pertencem, né? Então eu posso colocar mais de um, ó. O Carlos Magno é da vendas e da cozinha, certo? O John Brick é da cozinha. O Ernesto Gang, recursos humanos e contabilidade. Beleza. Aqui, ó, eu vou marcar aqui aleatoriamente, tá, gente? A Lívia do almoxerifado, recursos humanos e vendas. Tá? E se a gente for olhar lá o banco de dados de setores, você vai ver que ele já incluiu funcionários lá, que pertencem, né? Você vai ver que alguns aparecem em vários lugares. Ó, o Carlos Magnus vai aparecer em vários lugares. Então, bem bacana isso aí, certo? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho dois bancos de dados conversando, né? Esse aqui primeiro ficou em branco, rapaz. Contabilidade. Ficou estranho isso aqui, mas tudo bem, vamos excluir, né? Eu tenho dois bancos de dados conversando. Eu tenho aqui a informação que o setor de vendas tem esses funcionários, tá? E eu tenho aqui nos funcionários a informação de que esse funcionário ele está ligado aos seguintes setores, tá? Agora é como, né, eu trabalho essa informação. Eu vou dar alguns exemplos para você de como eu poderia trabalhar essa informação, tá? Vamos entrar aqui no nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer para poder trabalhar com dados dessa maneira é importar o pacote Wixdata. Desde que se trate de banco de dados, a gente trabalha com Wixdata. Eu vou colocar aqui o mais. Aqui num sistema de composição, eu sei que aqui está diferente do outro, né? Então pode ser que eu demore para achar algumas coisas. Ó, text, buttons. O que eu quero encontrar aqui são aquelas tags, né? Eu nem sei se elas existem aqui. Menu. Eu posso ter me dado muito mal, que são as selection tags, né? Lá a gente encontra fácil. Vou dar pausa aqui e tentar encontrar e te digo onde estava, tá bom? Achei aqui onde deveria estar, né? Que é no input. Seria aqui, né? Dentro dessas selections, tá? Só que note que não está aqui, né? Não estando aqui, a gente tem que agir com o que a gente tem em mãos, né? E o que a gente tem em mãos aqui são, né, os checkboxes, né? Vamos dar uma olhada nessa estrutura de checkbox. Eu vou pegar um bem comum aqui, tá? Aqui um interesse de esporte. A gente vai clicar aqui em settings e a gente vai botar aqui setores, né? Setores. Vamos dizer que o que a gente quer aqui é entender, é pegar um funcionário e saber os setores que ele está ligado. É isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer, tá, é ler o nosso funcionário. Claro, gente, olha só, isso aqui é uma situação hipotética, tá bom? Isso aqui é uma situação hipotética. Então a gente vai partir de uma situação hipotética, ok? Ok, né? Então vamos pegar também um texto aqui, ó, só para a gente entender um pouquinho. Texto. Text input, text box, texto. Vamos pegar aqui um classic title aqui. Vamos colocar aqui, a gente vai ter o nome do funcionário, os setores que ele pertence aí, ok? Aí eu ainda queria fazer selection tags, né? Vou até dar mas não adianta chorar o leite derramado. Se a gente for olhar aqui, ó, console.log, tá? Nessa checkbox aqui, que se chama checkbox group 1, tá? Vamos fazer a seleção dela. A gente vai ver que ela tem uma estrutura de opções, né? Se a gente for olhar aqui, lembre-se que eu ainda estou me familiarizando com o editor X, tá? Então a estrutura de opções dela, ó, veio como object. Mas vamos voltar aqui, checkbox group .options, tá? A gente vai ver que essa estrutura aqui é formada por um array, ó, 0. Tem um label e um value, ok? Então o que a gente quer aqui? A gente quer botar aqui, né, todo
todos os setores que existem, ok? Porém, marcar somente aqueles que o funcionário pertence, ok? Só que a gente vai ter que selecionar um funcionário para a gente fazer isso aí funcionar. Vamos dar uma olhada aqui nos funcionários, vamos selecionar um funcionário que tem um nome, deixa eu pegar um qualquer aqui, que tem mais, né? O máximo que tem é 2. Então, Ernesto Gen, copiei o nome dele aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma leitura do banco, wixdata.carry, tá? wixdata.carry, opa, lá no banco de dados funcionários, ok? Por que eu tenho que fazer essa leitura, gente? Para eu poder saber qual o ID, né, do Ernesto, ok? Vamos seguir adiante. Perdão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ler os setores, para eu saber todos os setores que existem, tá? Ponto. Find, né, encontre aqui, ponto dem, né, vamos dar uma lida aqui certinho, vamos ler aqui o resultado dessa leitura, aqui certinho, ok. Uma coisa aqui me falhou, rapaz. Sabe quando você está fazendo um negócio que é novo, mas assim, é a mesma coisa, tipo o editor X aqui, mas mesmo assim a minha cabeça fica, caramba, o negócio é novo. É mais ou menos isso que eu estou passando aqui, ó. Console.log, resultado, ponto itens. Você vai ver que ele vai fazer o que? Ele vai listar todos os setores pra gente, né? Em todos os resultados aqui. Só que ele não fez isso. Find setores, find them, resultado, console.log, resultado, ponto itens, era o que ele deveria encontrar, ok? Itens é porque tá underline itens, tá vendo? São coisas que a gente acaba batendo de frente. Provavelmente isso é coisa do editor X, né? Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui que é nova. Então, ó, tá aqui, eu tenho o nome dos setores, ó, vendas, né? Cozinha, tal. Então tem que passar esses setores para lá, né? Para fazer a primeira mágica acontecer. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lançar uma variável aqui, letOp, que é um array vazio. Você já viu fazer isso em outros vídeos, se você me acompanha aí. E a gente vai fazer o seguinte, resultado, ponto, underline itens, tá? Ponto for each, quer dizer, para cada resultado que eu encontrei ali, transmita para dentro de value, né? Para dentro do valor aqui, a gente vai fazer op, ponto, receber o índice que a gente está vendo ali, através de um objeto que seja reconhecido para a gente passar lá para a checkbox group. Então eu vou ter value, dois pontos, que é o value, ponto nome, né, que é o nome do setor, vírgula, e eu vou ter a label aqui também, conforme value, ponto nome do setor. Só que aqui no value eu não vou deixar o nome, eu vou deixar o underline ID, tá? Então eu preparei a OP aqui, agora eu preciso passar para dentro daquele checkbox group, ponto options, tá? Exatamente essa OP. Vamos ver se funciona. Preview. Ok, agora eu já tenho todos os setores listados aqui, certo? Todos os meus setores estão listados. Você viu como é que eu fiz isso? E olha que bacana. Então, numa situação onde você tem um formulário, por exemplo, você já listou os seus setores, né? E num possível cadastro, esse usuário aqui que eu estou cadastrando, ele passaria a pertencer aos setores que eu marquei. Não é bacana? Né? Tá entendendo mais ou menos como que a gente vai lidar com isso? Então, ao invés de ler, né, eu vou substituir ali um componente que eu coloquei. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, tá? Eu vou adicionar um input aqui, um input do tipo text, tá? E a gente vai ver isso funcionar do jeitinho que eu falei. Um text input aqui, tá? Eu vou colocar aqui. A gente vai escolher um nome para esse cara e a gente vai colocar ele já no banco de dados de funcionário e também colocar ali o setor dele certinho, né? Os setores dele certinho. Vamos botar aqui
Quick Add. Quick Add, a gente tem um botão aqui que já start now. Beleza, vamos botar esse botão aqui. Vou botar aqui como salvar. Change text, salvar. Beleza. Então é mais ou menos isso. Vamos chamar esse cara aqui de BTN salvar, senão ele vai ficar com um nome muito feio. Mais ou menos não, é exatamente isso. Então quando eu clicar em salvar, a gente vai fazer um insert reference, tá? E você vai ver como é que isso funciona. Vamos criar esse evento aqui dentro do meu bloco onRed também. Embaixo desse processo aqui, eu vou dizer que o btn salvar, ao ser clicado, .onClick, tá? Ele vai executar a seguinte tarefa. Ele vai pegar a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Antes da gente seguir adiante, a gente vai ler aqui console.log, tá? O valor que está no nosso checkbox ali, só para você ver o que está acontecendo. .value. Você vai ver que a gente vai ter um array, tá? A gente vai ter um array, ó, cozinha, recursos humanos e contabilidade. Cliquei em salvar. E esse array vai ter diversos IDs, certo? É assim que os bancos de dados conversam. Vendas, cozinha, recursos humanos e contabilidade lá no banco de dados funcionários são IDs, né? IDs referentes a nomes. Então a gente tem o que a gente precisa, que é um array já prontinho, tá? É isso aqui que a gente vai gravar. Então a gente vai chamar um wixdata.insertReference, né? E aonde que a gente vai fazer o insert reference? A gente vai fazer o insert reference em funcionários, tá? Só que a gente precisa saber, né, como é que eu posso dizer? Qual o funcionário que a gente, né, tá passando ali esses setores. E esse funcionário ainda não existe. Concorda comigo? Né? Então a gente tem que fazer um processo antes disso aqui acontecer. Deixa eu comentar isso. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um wixdata.insert comum na collection funcionários, tá? E a gente só vai passar quem? O nome, né? A gente vai passar só o objeto aqui com o nome do funcionário e o nome vai ser esse text input aqui, que é o input 1, né? Vamos lá. É o input 1. Ponto value, que é o valor que vai estar escrito ali, ok? Depois que a gente faz uma inserção, a gente tem uma promise que nos retorna o que foi cadastrado, tá? Vou mostrar isso para você. Aqui, cadastrado. A gente vai ler aqui em console.log cadastrado, ok? E você vai ver que a gente vai cadastrar um funcionário só com o nome dele. Cadastrar aqui o Gilberto, ok? E vamos dar um salvar, tá? Dá no console.log, ele cadastrou o Gilberto e ele já gerou um ID novo para o Gilberto. Esse é o ID que a gente precisa para poder fazer aquele insert que a gente tinha começado, ok? Eu vou deixar o Gilberto lá, vai ficar flutuando, depois eu apago ele. Então dentro dessa promissa aqui, né, dentro desse bloco aqui, entre essas chaves, é que a gente vai trabalhar. Deixa eu colocar aquele código aqui. Ok, então é no banco de dados funcionário, né? Ele quer saber qual a propriedade, né, que eu vou estar salvando. Lá se chama setor, né? Lembra? Setor, a coluna se chama setor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa, abri errado aqui. Lá no banco de dados funcionários, a coluna que a gente está trabalhando é a coluna setor. Já vou aproveitar aqui para apagar o Gilberto. E setor, no properties dela, está excluindo. Exclui, filhão, vai lá. No properties dela aparece com S minúsculo. Então é assim que a gente escreve. Então, no banco de dados funcionários, na coluna setor, no item referenciado como cadastrado, ._id, que é o cara que a gente acabou de cadastrar, o que eu quero cadastrar? Os setores que ele pertence. E aqui a gente pode passar um array. E quem que a gente pode passar? Esse cara aqui. Vamos ver se deu certinho.
Claro que deu certinho, né? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a Bianca Castro, ok? Eu vou dizer que ela pertence a vendas, cozinha e recursos humanos, tá? Então, quando eu clicar aqui em salvar, perceba que eu estou fazendo duas coisas. A primeira é cadastrando um funcionário, né? A segunda é já apontando a que setores ele pertence. Vamos ver se funcionou. Aqui a Bianca Castro pertence a venda, recursos humanos e cozinha. Então, com um código bem simples, a gente conseguiu fazer essa conversa desse banco de dados. Tá? Agora a gente precisa fazer o oposto. Eu já estou com 20 minutos de vídeo aqui, que é a leitura, né, leitura desse processo. Agora eu quero ler a Bianca, né? E eu quero, por exemplo, que apareça aqui o nome dela, e eu quero que lixe ali aonde ela pertence, né? Então a primeira coisa é eu ter esses setores, né? Depois eu preciso fazer a conversa ali com aquele checkbox. Então eu posso deixar isso tudo aqui, mas eu preciso criar uma outra coisa para cá. Então depois de fazer tudo isso aqui, alimentar o meu checkbox, eu vou ler, né? Eu vou fazer um xdata.carry na collection funcionários, e eu vou fazer aqui um contains o campo nome, parâmetro ali Bianca, tá? Ele vai achar só um contains isso, ponto find. Tá comigo até agora aí? Obrigadão, o vídeo ficou longo, né? Mas e aí, tá dando para assistir? Tá tranquilo? Isso é um conceito, né? Você vai poder usar ele em outros lugares. Então, vamos lá, .dem result, né? A gente vai achar aqui no console.log, né? Nesse result você vai ver que a gente vai achar só um funcionário. Só que você vai ver que esse funcionário, ele não traz aqui as referências dele, pelo menos não trazia, né? Não sei se agora, você vê nome, ó, e simplesmente não diz os setores que ele trabalha, tá vendo? Setor, cadê setor? Não tem setor, né? Não, simplesmente não existe. Então a gente vai precisar, com esse ID aqui, ó, fazer uma carry reference, tá? Vamos lá, vamos voltar. Mas eu já tenho o ID, ok? Então de posse do ID a gente vai fazer um xdata.carryReference, ok? Na collection funcionários, tá? Na collection funcionários, no ID result.underline_items, tá? Que é ali onde a gente encontrou a Bianca, o ID dela, e eu quero que me dê todo que ele encontrar ali na coluna setor, tá? Aí a gente vai fazer aqui um dem, né, que é a resposta ali da leitura, tá? Você vê que eu precisei do ID dela, lanço aqui uma nova results, e a gente vai fazer aqui uma leitura, console.log results, tá? No plural. Beleza, preview, feito, ó, leu tudo, algum erro, console.log result.item setor, é funcionário, não, é funcionário, não existe funcionários, né? Olha, cadê aqui? É o editor X, né? Com certeza o editor X deixando a gente na mão aqui. Eu vou dar um save. Done, ok. Você vê que ele simplesmente desabilitou aqui as coisas, tá vendo? E me deixou na mão, né? Eu vou dar um refresh aqui e já volto. Lembrando, gente, que o editor tá em versão beta, né? Então é normal a gente bater de frente com alguns problemas. Entrei aqui onde eu não queria. Deixa eu achar a página que eu estava trabalhando, era a página multireferência, tá tudo certinho aqui, era funcionários mesmo, funcionários, né? O problema foi que simplesmente travou, né? A leitura aqui não está saindo,
Deixa eu só ver se eu estou errando alguma coisa. Funcionário result.itens. Deixa eu ver se o ID que eu estou passando ali certinho. .log result. Simplesmente não tá lendo. Agora leu. Eu que tô aqui. Itens. Array. Só a segunda leitura que não veio. Índice 0. Faltou eu indicar o seguinte. Não é ponto itens, é no índice 0. Faltou isso, né? Então agora provavelmente deve ler alguma coisa. Você vê que a segunda leitura diz aqui em result os itens que ele encontrou. Ele encontrou 3 itens, que são os setores. Ó. São 3 resultados de leitura do banco de dados de setor. Dentro de result.itens, a gente vai encontrar as leituras do banco de dados de setor. Né? Então, como é que a gente faz, por exemplo, para marcar ali no nosso checkbox group? Né? Só para a gente matar aqui essa aula aí, que eu sempre tenho aqui mais como um bate-papo do que como uma aula. Né? Primeiro eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de selected, tá? E ela vai ser um array vazio. Né? Então, para cada result daqui, ponto result, que é o que a gente tem lá, que ele dá como nome, ponto itens, né? Ponto for each, quer dizer, para cada item daquele de leitura que ele fez do setor dentro do funcionário, a gente vai ter um valor, né? E a gente vai estruturar, né, esses valores para a gente passar depois para nossa checkbox. Selected vai receber aqui um ponto push e a gente vai colocar aqui dentro valor ponto underline id, tá? E a gente vai deixar aqui a select pronta, a selected pronta, e a gente vai passar aqui para nossa checkbox, o valor, né, que é igual a selected, ok? Vamos ver se isso funciona. Beleza, vendas, cozinha, recursos humanos, ele está fazendo a leitura ainda. Olha lá, ele marcou as nossas 3. Claro que assim, eu não acertei aqui o ajuste de tempo. Agora você pode estar se perguntando por que isso funcionou, né? Por 2 motivos. Eu vou dar 2 consoles.logs aqui antes de terminar e você vai entender. Primeiro eu vou dar um console.log nessa checkbox aqui, .options, tá? .options. E você vai ver que ela é estruturada por um array, tá? Um array de objetos. Depois eu vou dar aqui na selected. Então na 40 e na 42. Deixa ele rodar tudo aqui para a gente poder ver, tá? Claro que o nome era só botar aqui também, né? Mas o mais importante para a gente era ver isso. Esse aqui são as options. Ó. As options são estruturadas por labels e values, tá? Então, se eu estruturar um array que tem as values relativas, né, a que está aqui, e você viu que meus selected nada mais é do que 3 IDs, e você vê que onde os IDs batem com as values, a gente marca. Por exemplo, eu marquei vendas, cozinha e recursos humanos, né? Eu tenho final 810 aqui, que é o vendas, que é o value de vendas, né? Então eu passei o array como um valor, né? E esse valor bate com as estruturas de opção, né? É isso que a gente faz para conseguir aí montar isso aqui. Veja aqui, ó, eu tenho vendas, cozinha vai ter o final 32322, que é parte aqui do que eu passei no array também. Então dessa forma é que a gente vai trabalhar multireferências, tá? Eu acho que as duas principais utilidades são essas, que é o insert reference e o carry reference, tá? Você me viu aqui trabalhando com isso e eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. E o canal BadDraw vai ficando por aqui, deixando um assunto bem, né, cavernoso. Eu espero estar aqui em outros momentos falando sobre multireferências, que você também fale aí das suas dúvidas, para que a gente de repente possa sanar isso aí, né, e resolver mais algum pepino. Posso ir embora? Então já fui.